Caibá de Souza Schutel, um dos pioneiros do espiritismo no Brasil. E agora vou contar aqui para vocês a biografia dele. Nasceu em 22 de setembro de 1868, à Rua do Ouvidor, no Rio de Janeiro, sendo neto de suíços franceses. Aos 9 anos, viu-se órfão de pai e 6 meses após a sua mãe desencarnou em consequências de um parto. Seu avô, Dr. Henrique Schutel, tomou-o aos seus cuidados, matriculando-o no Colégio Pedro II, onde estudou até a 2ª série. Na escola não foi um bom aluno, era irrequieto e travesso. Entretanto, quando decidia tirar boas notas, ninguém o alcançava. Muito cedo fugiu de casa, decidido a não estudar mais, indo para a residência de uma irmã de criação. Nessa época, sentindo-se adulto, empregou-se numa farmácia e assim estaria escolhida a profissão que conservaria por toda a vida. Mudando de ambiente, mudou radicalmente de vida. Aos 17 anos já era farmacêutico prático de respeito. Ativo, honesto, inteligente, captava a confiança integral dos patrões. Afastando-se do Rio de Janeiro, esteve trabalhando em Piracicaba e em Araraquara, dirigindo-se finalmente para Matão, interior de São Paulo, onde se radicou. Sempre voltando ao trabalho, deu um grande impulso à cidade, que graças à sua influência benéfica foi elevada a condições de município em 1899. Tendo sido Caibá o seu primeiro prefeito, com os seus próprios recursos, construiu o prédio da Câmara Municipal. A sua conversão ao espiritismo foi um processo lento e cauteloso. Após ter recebido uma mensagem de Dom Pedro II em uma sessão na casa do Dr. Calixto de Oliveira, que o alertava sobre a importante tarefa, mandou buscar no Rio os livros básicos da codificação. E em 15 de julho de 1905 fundou o Centro Espírita Amantes da Pobreza, um ano após a sua conversão. Como era de se esperar, os combatentes contra ele não tardaram. O padre João Batista Van, esse ultramontado em reacionário, foi o seu primeiro desafeto gratuito. Insensível aos ataques, trabalhava incessantemente no atendimento aos necessitados, quer como farmacêutico, quer como dirigente do Centro Espírita. E em 15 de agosto de 1905, lançou o jornal O Clarim, até hoje em circulação por todo o Brasil. Um jornal exclusivo em qual falava sobre o espiritismo, o primeiro precursor, desse tipo de jornal que iria surgir no Brasil. Impossibilitado de enfrentar o grande espírita Van, esse padre, solicitou um concurso de arcebispos e padres que vieram do exterior, sem nada conseguir. Desesperado, chamou Schutel a debates públicos, organizou um boicote à sua farmácia e conseguiu uma ordem política para fechar o centro. Caibá jamais se atemorizou. Aos argumentos, opunha argumentos mais fortes e a violência respondia com amor. Vencido o padre Van, esse foi transferido para Araraquara. Ao partir, dirigiu-se à residência de Schutel para as despedidas. Num forte abraço, o padre Van oferece ao Caibá uma Bíblia com expressiva dedicatória. Schutel realizou um trabalho magnífico junto aos obsediados, recolhendo-os em seu próprio lar. E em 1912 chegou a alugar novas dependências para abrigá-los. Casou-se, mas não teve filhos. Sua esposa, Dona Maria Elvira da Silva, acompanhou-o em suas tarefas e desencarnou em 1918. Em 25 de fevereiro de 1925, saiu o primeiro número da Revista Internacional do Espiritismo, fundada pelo Caibá Schutel. Após um longo período divulgando vários exemplares da revista, a primeira revista internacional do espiritismo criada aqui no Brasil se popularizou também em todo o continente e também foi enviada para outros países, como supõe o próprio nome. Fora ela, também tinha a Revista Espírita, onde era criada através da França, ao qual Kardec começou do ano de 1858 e finalizou em 69 as edições com ele, que foi o desencarne dele. Posteriormente teve outras revistas espíritas que foram se sucedendo. Porém, aqui no Brasil, Caibá teve uma grande influência, porque não só
ele começou a divulgar a doutrina espírita para uma grande quantidade de pessoas, né, através do Clarim, que foi uma das revistas, e também através da Revista Internacional do Espiritismo, onde muitas pessoas começaram a ter acesso à existência da doutrina espírita aqui no Brasil. Ele foi um grande pioneiro que foi abrindo espaço para uma sociedade que ainda estava muito fechada no catolicismo, muito fechadas em dogmas, ou não buscava esse tipo de perspectiva, outras ideias espiritualistas. Mas foi então que durante muitos anos ele continuou atuando como um conferencista, percorrendo diversas cidades. Percorreu vários pontos, várias cidades, falando palestras, conferindo informações, inclusive até na própria rádio ele falou algumas informações, divulgando cada vez mais a doutrina espírita. E durante muitos anos atuou como auxiliar, né, trazendo luz a vários centros espíritas e também a várias cidades sobre a doutrina espírita, né, ensinando para muita gente e difundindo cada vez mais em território nacional. Fora isso, ele também criou uma obra literária que totaliza 15 títulos, que abrangem os 3 aspectos doutrinários: a histeria e os fenômenos psíquicos, médiuns e mediunidade, gênese da alma, o diabo e a igreja, materialismo e espiritismo, parábolas e ensinos de Jesus, o espiritismo e o cristianismo, a vida e o ato dos apóstolos, interpretação sintética do Apocalipse, batismo e outros temas a qual ele foi abordando nos livros, e inclusive foi um dos primeiros precursores a também totalizar livros assim e divulgá-los no território nacional, fora próprias obras da codificação básicas e obras suscetíveis, né? Obras que foram se sucedendo após a codificação, como a Revista Espírita também, as obras de Leon Denis, Gabriel Delany, Flammarion e muitos outros que acabou também chegando aqui em território nacional. Mas criada por brasileiros, realmente foi uma das primeiras obras, de grande escala também. Caiba Schutel desencarnou aos 70 anos, no dia 30 de janeiro de 1938, às 16h15. 20 minutos após o seu passamento, Urbano de Assis Xavier sentiu a sua presença. Urbano, conforme o pessoal estava na região, observaram o comportamento dele e Urbano então começou a falar. Estou satisfeitíssimo. No dia seguinte, pela manhã, quando seu corpo estava para ser transladado, Schutel comunicou-se através de Urbano. E ele disse: Não queria comunicar-me para não desgastar mais o Urbano, mas eu preguei tanto a vida após a morte, e aqui estou para dar testemunho da imortalidade. E após isso, ele confortou a todos, conversando um tom de grande emoção e firmeza. E Caiba Schutel teve uma influência muito grande para todo o espiritismo aqui no Brasil. Teve uma difusão muito grande graças a ele. Todas, a revista O Clarim e a Revista Internacional do Espiritismo tiveram uma proporção muito grande e tem até hoje. Continuam sendo difundidas. E, inclusive, quem quiser pode até visitar a cidade de Matão para poder ver um pouco, né, como a cidade também homenageia o próprio Caiba Schutel pela importância que ele teve para o crescimento daquela cidade. Muitas pessoas acabam não conhecendo esse grande espírita, né, que foi o Caiba Schutel e um dos grandes pioneiros do espiritismo no Brasil. Mas esse vídeo justamente tem esse intuito, de trazer um breve resumo sobre a vida dele. Claro, a vida dele não se resume só a isso, existe muita informação. Como eu falei aqui, é algo bem simples que eu estou trazendo por cima da vida dele. Mas caso vocês queiram, procurem a biografia do Caiba Schutel, um livro muito interessante, onde vocês vão poder aprender mais sobre a vida dele, que é extremamente extensa, onde ele teve convívio com vários médiuns, comunicações espíritas e principalmente a divulgação da doutrina espírita, numa época onde havia muita intolerância religiosa. Caiba teve que superar todas as dificuldades da sua época, passar por cima de problemas, de perseguições, como foi o caso do Padre Ivan, que inclusive o Caiba escreve uma obra sobre esse debate público onde ele teve com o próprio Padre Ivan,
E nesse debate eles argumentam, né, questões tanto bíblicas e princípios da doutrina espírita, né, para implementar novas informações para o público em geral. O padre tentou refutar o Caibá, mas não conseguiu. Ele acabou perdendo esse debate entre os dois. Mas depois, como foi citado aqui, ele acabou se convertendo, não ao espiritismo, mas se convertendo a criar um novo amigo, né? Ele aceitou o Caibá como um amigo. Fora isso, muitas pessoas acabam querendo ver apenas pessoas conhecidas do espiritismo, mais recentes, e não conhecem os precursores da doutrina. E que possamos agradecer a Caibá Schutel por ter sido esse pioneiro da divulgação da doutrina em nosso querido território brasileiro. E é isso então, muito obrigado a todos vocês que nos assistiram. Eu peço desculpas por não ter tanta frequência de vídeos. Fazer esse tipo de vídeo demora muito tempo, vocês não têm ideia. E podem ficar tranquilos, eu não estou morto, tá? Eu estou continuando gravando vários vídeos, o canal não vai parar. Infelizmente a frequência não vai ser como eu gostaria, né, que fossem bastantes vídeos. Mas eu vou continuar gravando aqui para vocês. Escrevam nos comentários, vou responder a vocês. E é isso. Inclusive temos um projeto aqui para o futuro do nosso canal, mas no próximo vídeo vocês vão entender. Então muito obrigado a todos, esse foi um breve resumo da vida de Caibá. Pesquisem a biografia dele e estudem mais. Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus.